Para mim, a pedra é Jesus, porque Pedro fala que Jesus é a pedra angular. Outra, Jesus não vai construir a sua igreja sobre um homem. Essa pessoa comentou isso no vídeo que eu explico que Pedro é a pedra. Eu acho que é o vídeo que eu explico gramaticalmente isso. O vídeo tem uns 10 minutos e mesmo assim sai esse comentário aí, é incrível. Eu acho que a pessoa comentou antes de ver, né? Porque não é possível não. Se viu o vídeo e comentou isso aqui, é isso aí, gente. Os evangélicos. É por isso que eles existem. É por causa disso aí. Não conseguem entender as coisas, mesmo que você explique. Mas vamos lá. Ele fala, para mim, a pedra é Jesus. Então já está errado que ele fala para mim, né? Sim, porque ele quer que seja. Então, a questão não é o que é para você, ou o que é para fulano. A questão é, isso é uma realidade? A pedra ali é Jesus? Não. Ponto final, não é. Tá bom? Não é Jesus. Então, para você seria Jesus, mas não é. Certo? Consegue entender isso? Não é. Aí ele vai dizer os motivos porque ele acha que é Jesus. Ele fala porque Pedro fala que Jesus é a pedra angular. Não é Pedro que fala que Jesus é a pedra angular. Nas escrituras dizem isso, né? Exatamente. Jesus é a pedra angular. Jesus não é a pedra que ele mesmo vai edificar a igreja. Não tem como ele, não tem lógica ele dizer que vai edificar sobre ele mesmo o que é dele, sabe? A igreja, assim. Ele não fala, eu sou a pedra. É porque vocês têm um problema assim de interpretação. Vocês são muito ruins de interpretação. Porque em algumas partes da Bíblia fala que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, e aí vocês confundem com esse momento que Jesus está falando da fundação da igreja. É muita. Nossa, velho. Então, pelo amor de Deus. Nossa, que. Se eu falar a palavra aqui, o TikTok vai cair o vídeo. Mas não dá, né, gente? Então entenda, colega, que ele está falando assim, que Pedro é a pedra sobre a qual ele vai edificar a igreja. E a gente vê isso acontecendo no livro de Atos. Se você não leu o livro de Atos dos Apóstolos, vocês que falam tanto na Bíblia e não lê a Bíblia, vai lá ler Atos dos Apóstolos e você vê Pedro sendo a pedra, sabe? É muito fácil. É básico, assim, é simples. Aí ele fala, depois então, aí ele fala, Jesus não vai construir a sua igreja sobre um homem. É isso aqui que eu quero, gente, grifar. Grifa isso aqui que eu já ouvi muito. A negação, além de negar essa passagem bíblica por conta de não aceitar a Igreja Católica, né? Porque se eles admitirem que a pedra ali é Pedro, eles vão dar lugar para entender que o Papa faz parte realmente do corpo da Igreja, que a Igreja tem Papa. Então, eles entendem assim. Então, para eles fugirem dessa realidade de que existe o Papa na Igreja, para eles não assumirem isso, eles começam a fugir do texto das maneiras mais vergonhosas que a gente vê aí, mais, sabe, horríveis. Eu não posso falar as palavras que eu quero porque o vídeo cai. Então eles fazem isso. Outro problema que eles têm para aceitar essa verdade de Mateus 16:18, que a pedra é Pedro, claramente, e ficam passando essas vergonhas aqui na internet, se demonstrando totalmente sem, sabe, enfim, não dá que o vídeo vai cair. Então, o outro problema deles é esse aqui, ó. Jesus não vai construir a sua igreja sobre um homem. Eles não creem, eles não creem que Deus pode agir com a ajuda do homem. Eles não creem que um homem pode ser capaz de ser algo fundamental naquilo que é a obra de Deus. E é uma contradição absurda, sabe? É uma pobreza, uma fraqueza, sabe? Uma pobreza de entendimento que dói, cara. É uma coisa assim.
eles não acreditam. Por quê? Porque na cabeça desse povo, o homem é um lixo, o homem não presta, o homem é podre e imundo. Então eles não acreditam que Deus possa fazer algo por meio de um homem. Ao mesmo tempo, eles acreditam em seus pastores, eles são muito contraditórios. É um povo sem lógica nenhuma, velho. É triste. Eu só respondo aqui porque eu imagino que, quem sabe, não brote uma luzinha, mas eu respondo para aqueles que realmente têm interesse, na verdade, como eu tive, e algumas coisas não encontravam as respostas que eu hoje dou para vocês, sabe? Mas é assim, sabe? É triste, é uma ignorância, sim. É. Então, eles não creem isso, entendeu? Eles acham, eles veem o Papa assim por ser um ser humano, eles têm essa ignorância, essa maldade de não acreditar que um homem pode ser santificado por Deus e usado por Deus a ponto de ser extremamente importante na obra de Deus. Estes aí, eles não creem, eles esquecem que a igreja ela é formada justamente de ser humano, de homens. Sem homens e mulheres não existe igreja. Esse povo é um povo. Ai, velho, tem que ter paciência, sabe? Eles esquecem que a igreja é formada de ser humano. E para iniciar esta eclesia, esta assembleia, que obviamente é formada de seres humanos, precisa iniciar com um ser humano. Primeiro começou com um ser humano que, ao mesmo tempo, é Deus, que é Jesus. Eles esquecem isso também, acho que eles esquecem, porque eles têm tantas heresias, a gente não sabe qual dos hereges aqui a gente combate quando a gente responde, e são tantas heresias diferentes. Eu não sei se essa pessoa ela acredita que Jesus é Deus e Jesus é homem. Eu não sei se ela entende isso, se ela crê. Como é que ela entende isso, entendeu? Então Jesus é um homem que é Deus, né? É o Deus encarnado. Então, este Deus, que também é homem, ele vai iniciar a sua assembleia, que logicamente, gente, tem que explicar uma coisa dessa, que logicamente é formada por homens, homens e mulheres. Se vai ser formado por homens e mulheres, esta assembleia que se chama igreja, deve se iniciar por um homem, óbvio, né? Então eles não creem que Deus pode santificar um homem. Então você vê Pedro ali dando um impulso forte, inicial da igreja ali, cheio do Espírito Santo. E santo, e santo, né? Então eles têm esse problema. Então eles esquecem de Moisés, eles esquecem de Elias, eles esquecem de Jeremias, né? Eles não leem nada, eles falam da Bíblia, não leem nem lembram de nada, que Deus falou para Moisés: tu serás posto como Deus diante do povo e Arão, teu irmão, como profeta. Para eles, para esse povo aí, Deus está errado de ter falado que Moisés seria Deus diante do povo. Tem a escritura lá que julgaram Jesus, porque eles são iguais aos fariseus hipócritas mesmo. Julgaram Jesus por Jesus se mostrar semelhante a Deus. E Jesus disse: não está escrito, vós sois deuses? E Deus, o povo não entende de nada. Por isso que negam a verdade. Não entendem porque também muitos são realmente negam porque para eles não é interessante essa verdade, né? Porque derruba o castelo de ilusão deles, né? Eles não estão prontos, eles não conseguem lidar com isso. Então, entendeu, colega? A igreja é formada de pessoas. E é necessário que comece por uma pessoa. Vai começar por Pedro. Por isso que ele é a pedra. Ele é a primeira pessoinha fundamental pela qual Jesus vai edificar a sua igreja através de outras pessoinhas, né? Por meio de outras pessoinhas. É isso. Entendeu? Se daqui você não entender, né? Tchau. Fique aí na sua igreja, né? Se é isso que você quer, aí eu não posso impedir também. E é isso aí. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.